Fala pessoal, dando início a mais um podcast Uniara. Não se esqueça de se inscrever na TV Uniara para conseguir acompanhar os episódios. Só lembrando que os vídeos estarão disponíveis nas plataformas da Uniara, no YouTube, Facebook e Instagram. Hoje o podcast Uniara recebe aqui Mestre Zezinho, da capoeira. Mestre Zezinho, prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, e eu que agradeço o convite, uma enorme satisfação estar aqui com vocês, poder estar falando um pouco da nossa arte capoeira. Eu sei que você tem uma história aí na capoeira já de longa data. Como ela se iniciou? Como você começou no universo da capoeira? Onde você começou? Aqui em Araraquara, em outro lugar, outra cidade? Você é daqui de Araraquara, você veio para cá. Como é que foi essa construção? Bom, sou da região de Araraquara, mas nasci na cidade de Américo Brasilense, morava na zona rural, fazenda Cerrito. Depois, em 77, eu nasci no ano de 70. Em 77, a gente foi para outra fazenda, região de Araraquara também, chamada Fazenda Periquito. E ali eu cresço, até minha juventude ali, eu conheço a capoeira ali na fazenda, através de algumas pessoas baianos que vinham do estado da Bahia para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar e eram capoeiristas. Então, meu início na capoeira foi ali, eu digo de forma informal, aprendendo ali na roça. E depois de um certo tempo, na verdade, a partir de 4 anos de experiência de capoeira aprendida ali na roça, nos momentos de folga, de lazer, aí depois eu passo a frequentar uma academia. Em 89 eu passo a frequentar uma academia. Então, a minha história começa ali na fazenda. Aí a academia era situada na cidade de Matão, Mestre Gilvan. Então eu começo a frequentar as aulas, já tinha 4 anos de experiência, mas uma experiência diferente de uma capoeira de academia. Era tipo uma capoeira de rua, então era bem diferente de uma capoeira metodizada, com regras de academias. Então foi assim o início. Aí depois, treinamento, seguindo os treinamentos já de preparação, tudo adequado. Em 92 eu sou reconhecido professor de capoeira, ainda na fazenda. Trabalhava na lavoura de cana-de-açúcar. E de lá para cá foi isso. Eu fiz um trabalho de capoeira também nessa fazenda Periquito. Fiz 2 eventos de capoeira lá, levando o pessoal da cidade para conhecer a fazenda, fazer uma interação muito legal. E no final de 1994, eu venho para Araraquara, morar aqui na Araraquara, especificamente no bairro do Hortências, e começo um trabalho no Hortências que está até hoje. Isso é um pouquinho do início aí da trajetória. Então assim, mas me diga uma coisa é a capoeira de rua, Sim. Outra coisa é a capoeira de academia. A capoeira de rua, ela é mais uma dança? E a capoeira da academia, ela é mais um esporte? Eu poderia falar isso? Mais ou menos nessa linha. Quando eu disse essa capoeira de rua, eu diria que seria uma capoeira rural. Até posso estar corrigindo aqui. Tá. Porque ela vem na roça, mas ela é muito semelhante à capoeira de rua. O que é a capoeira de rua? É uma capoeira semelhante da academia, porém não seguia um treinamento específico de preparação física, mas é uma capoeira muito semelhante, porém, assim, regras é o capoeirista quem faz, Não tem uma regra a seguir. Então, é uma capoeira muito objetiva, não muda. A capoeira de uma academia, aí que entra a questão. A capoeira é uma modalidade que ela tem várias possibilidades de você praticar ela. Tem escolas de capoeira que desenvolvem a prática da capoeira mais tradicional, cultural, não aderem a essa questão no contexto esportivo, entendeu? E então tem aí a diferença. A diferença da capoeira de rua, que hoje nem se tem mais, tem a prática dela na rua, mas aprender na rua não existe mais. Tá? Então, por isso que eu digo que eu aprendi na zona rural, porque era na rua, que era ali em frente às casas, dessa forma. Dentro da academia, você tem horário para iniciar, para terminar, tem os treinamentos específicos, mas cada academia vai escolher se ela desenvolve um trabalho de ensino aos seus alunos só enquanto a capoeira é a questão cultural, ou ela
trabalha também no contexto esportivo. É uma opção da escola, do mestre, do profissional ali. Porém, se o aluno ele está inserido numa escola e ele tem o objetivo de ser um atleta de capoeira, ele pode, talvez, até migrar para uma academia que trabalha essa capoeira também desportiva. Entendi. Então, assim, pelo que eu entendi, a capoeira ela começa com uma dança, não é assim? Você quer dizer na origem dela? Na origem dela. Sim, na origem da capoeira aí tem as questões relacionadas à dança, porque ela foi desenvolvida através dos escravizados, os negros escravizados. Então, eles tinham ainda seus traços culturais da África, suas danças, mas o que se pesquisou durante muitas décadas, e recentemente, posso dizer, de 2000 para cá, ou 90, na década de 90 para cá, que realmente concluiu que ela nasceu em solo brasileiro. Porque até então achava-se que poderia ser na África. O que se tem na África são algumas danças, a dança do Nigolo, a dança da zebra, que é um pouco semelhante, mas não é a capoeira em si. Então, o que se sabe é que, diante de uma necessidade que o negro escravizado passava aqui, ele precisou camuflar ela dentro das senzalas do senhor de engenho. Quando chegava um capitão do mato ou o próprio dono da fazenda, o senhor do engenho, eles camuflavam, só ficavam cantando, dançando, não tinha instrumento, e ficavam só fazendo a ginga. Então, olhava, deve ser algum ritual, inclusive relacionava ritual religioso, que não tem nada a ver. Entendeu? Então, ela tem essa camuflagem de dança. Tá? Então, na sua origem, ela precisou de ser disfarçada de dança. Tanto é que a capoeira foi artigo penal, artigo 402 e 403. Por quê? Ninguém ia proibir uma dança, porque ela é uma luta e, na verdade, hoje ela está diante de regras. Mas antes, é o que eu falei, era uma capoeira como de rua, não tem uma regra ali. Então, o escravizado usava ela para fugir da opressão. Sim. Para lutar, para combater, para fugir da opressão, fugir da senzala, na formação dos quilombos do nosso país, né, que é onde ele poderia viver em liberdade naquele momento. Então, era uma capoeira bruta, luta mesmo. E onde tem dança aí? Na senzala, sim, ela disfarçava, precisava disfarçar em dança, para que ela se crescesse, desenvolvesse, sem que ninguém percebesse, sem que o opressor, o dono da fazenda, né, o senhor do engenho, percebesse. Então, foi uma camuflagem, mas hoje ainda as pessoas utilizam o termo, vamos dançar capoeira, mas não é jogar capoeira. E por que jogar? Porque o jogo de capoeira ele não precisa ter contato físico, mas aí entra nos ritmos do berimbau. O berimbau determina um ritmo, tem ritmos de capoeira que o jogador joga a capoeira com o outro sem precisão de ter contato físico. Ele só mostra as falhas, as entradas, as saídas. Já em determinado toque, é permitido que tenha quedas, contato físico. Então, o praticante de capoeira ele vai entender isso, praticando a capoeira, sendo orientado por um profissional, claro. Ele vai saber que se ele pode dar uma queda no seu parceiro de jogo, a gente fala parceiro, nem fala adversário, porque eu não jogo capoeira sozinho, eu preciso de alguém para jogar capoeira. Entendeu? E é assim. Entendi. Então, assim, mas a capoeira, ela é complexa, assim, nos seus movimentos, não é? Podemos considerar que sim. Ela é complexa. E como colocá-la como esporte? Como organizar as regras de funcionamento dela? O que vale e o que não vale, por exemplo. Porque agora me parece que ela vai fazer parte dos jogos regionais. Né? A capoeira vai fazer parte dos jogos regionais, é isso? Posso falar? Pode. Não é agora. Em 2002 ela entrou, faz 20 anos. Tá. 2002 ela entrou nos jogos regionais, enquanto a modalidade extraoficial. Extraoficial. Depois ela oficializou em 2013. Então, o que acontece? Quando a gente fala de jogos regionais, é um regulamento específico de jogos regionais e jogos abertos de interior. Tá. Porém, em federações, ligas de capoeira, tem outros campeonatos que têm regras diferentes. Então, se eu preparo o meu atleta para competir os jogos regionais, eu vou me adequar àquelas regras. Aquelas regras. Então, isso não pode, isso pode. Já se eu vou num torneio, na competição de uma outra liga que não tem a ver com essa dos jogos regionais, eu vou estudar aquele regulamento e preparar o meu atleta de acordo com aquele regulamento específico. Não é padronizado. Não é padronizado? Não é padronizado. Mas existe uma federação da capoeira?
existe uma Federação Paulista, existe a Federação Brasileira, eles cadastram as pessoas lá, existe um campeonato brasileiro de capoeira, campeonato paulista, existe isso? Boa pergunta, excelente. Na história da capoeira, a partir da década de 70, ela começa a se organizar, né, estruturando federações, graduações, que é as cordas, né, que seriam as faixas nas artes marciais. E então começa a desenvolver, a fundar as federações de capoeira. E aí, então, na década de 70 surge a Federação Paulista, e aí vai as estaduais, Paranaense, a Federação Carioca. E aí depois funda, então, a CBC, Confederação Brasileira de Capoeira. E aí deu uma parada ali. Porém, a capoeira já está mundialmente, ela está em mais de 160 países. E aí, recentemente, posso dizer assim, a partir de 2005, teve a fundação da FICA, Federação Internacional de Capoeira. O que acontece? Federações existem várias, né? Acredito e tenho certeza que outras modalidades também. Então, aqui no estado de São Paulo, aqui rege os jogos regionais, aqui toma conta ali, é a FECAESP, Federação Estadual de Capoeira do Estado de São Paulo, FECAESP. Só que nós temos a Federação Paulista Primitiva, só que a Federação Paulista, ela desativou e ficou muitos anos desativada. E eles retomaram agora recentemente, acredite que uns 3 anos atrás. E aí, a Confederação também, vamos dizer assim, ela deu uma enfraquecida. E eu vou te explicar o porquê. Porque a capoeira, enquanto modalidade esportiva e diante de algumas regras implantadas pela federação, não agradou a classe capoeirística, que é imensa. Sim. Então, teve pouca adesão em federações, porque, né, na própria Constituição fala que você não é obrigado a filiar-se e ser cumprido a ninguém. Então, não é obrigatório ser filiado à federação. Então, a maioria dos capoeiristas não aderiu àquele regulamento, achava que a capoeira ia perder com isso, com esse regulamento. E aí eu posso explicar. O que seria perder com isso? Que a capoeira seria enxugada, por exemplo, vamos falar em números, é claro que não é isso, é muito mais. Vamos imaginar que a capoeira tivesse 100 golpes, certo? Enxugaria ela para 20 golpes. Qual era a preocupação dos mestres? Porque isso não pode. A preocupação é que a capoeira fosse extinta com o passar dos anos. Então, de 100 movimentos e golpes que ela teria, com a adesão do esporte, ela poderia ser extinta e se enxugar ali, reduzida em 20 movimentos. Tá? Só que eu tenho um pensamento contrário. Eu acredito que a capoeira, enquanto esporte, ela tem muito mais potencial. Porém, eu também preciso ter esse cuidado de que a capoeira, eu tenho que manter ela, a essência dela na íntegra e, porém, treinar o meu atleta para aquela competição. Não vai perder. Você entendeu? Então, com essa pouca adesão, as federações ficou nesse impasse. Nosso atleta participou de um paulista, sabe quando? Em 2005. Depois nós acabamos desvinculando da federação por um tempo, por questões que a gente tinha os custos de financeiro, de anuidade, de filiação, mas não tinha retorno com campeonatos. E aí, ainda em 2005, a gente ia participar do brasileiro, acabamos que não participando também, por esses motivos. E aí essa federação, a confederação, teve os seus problemas internos que se fechou. Hoje tem outros movimentos, como eu falei, a própria Federação Paulista, ela reativou e tem um pessoal aí tentando reerguer com outro regulamento que possa atender os capoeiristas. Porque os jogos regionais, a Federação FECAESP, ela fez um trabalho muito bom. Em que sentido? Nós temos a capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira Angola é uma capoeira considerada a original mais primitiva, porém ela foi modificada por Mestre Pastinho, que foi o seu, o grande defensor, porque quando nós temos a criação da capoeira regional, a luta regional baiana, porque a capoeira era proibida. Então o Mestre Bimba, Manuel de Reis Machado, na Bahia, como a capoeira era proibido, ele metodizou a capoeira, que era ensinada nas ruas, nas praças, criou um método de ensino, isso lá em 1920 a 30. Então ele conseguiu depois a liberação do ensino à capoeira através da luta regional baiana. E também não era capoeira regional, era luta regional baiana. Então, no artigo penal constava proibida a prática da capoeira.
Já a arte que ele desenvolveu, baseada na capoeira primitiva, que depois passou a ter o nome de capoeira Angola, ele falou, não, mas isso aqui é luta regional baiana. Porque a capoeira primitiva, vamos chamar assim, porque antes não tinha nome, era capoeira. Então a gente costuma falar primitiva para ter um entendimento. A capoeira que se originou ali com os negros escravizados, que veio. Então, em 1889, ela foi proibida em lei. Ela já era proibida a prática, né, mas não tinha uma lei. Com a abolição da escravatura, em 1888, um ano após, o governo, o sistema faz a lei penalizando qualquer pessoa que fosse encontrado com um berimbau na rua e ia para a delegacia depor para ver que para que malta ele pertencia, e é assim. Você entende? Então, com esse decreto-lei, o mestre Bimba cria a capoeira regional, mas o nome era Luta Regional Baiana. Para fugir do nome do artigo penal. E fugir do nome capoeira. Fugir do nome capoeira, Para não ser enquadrada na lei. Isso. Em alguns capoeiristas falam, mas o mestre Bimba foi um grande guerreiro, ele desafiou várias pessoas na Bahia com a luta dele regional. Por quê? Por que ele criou regional? Por vários motivos. Um é esse, sair do artigo penal, e o outro, que ele via que a capoeira, na essência dela, que não tinha nome, por isso que eu falo capoeira primitiva, ela estava perdendo a essência de luta também. Porque na Bahia, turístico, ali em Salvador principalmente, então os capoeiristas estavam fazendo o quê? Jogando capoeira na praça para ganhar dinheiro dos turistas. Então ela estava perdendo a essência dela e ficando uma capoeira mais acrobática e perdendo a essência de luta. Então o mestre Bimba vendo duas coisas acontecendo. Vou citar duas, que é essa, da proibição. E quando estavam na praça sendo proibido, se a polícia chegasse, eles saíam, e isso ia cada vez mais prejudicando a capoeira. Então, o mestre Bimba vem com uma ideia diferente. Ele coloca um método de ensino, leva a capoeira para dentro de um estabelecimento fechado e cria isso. Você entende? Então, ele consegue a liberação da capoeira. E aí, então, ele coloca a capoeira enquanto luta. Porém, no momento que ela está numa roda de capoeira, é para jogar a capoeira. Ali você vai ver, as pessoas veem roda na praça, vai ver um jogo de capoeira, não vê a luta propriamente dita. Porém, às vezes o jogo se transforma numa luta, pode se transformar ali. Mas ali você está vendo o jogo da capoeira. É isso. Então existe uma dificuldade, então, de padronizar movimentos para dizer o seguinte, olha, isso aqui tem uma regra, aqui nesse campeonato aqui, a regra da capoeira vai ser essa, essa e essa. Quer dizer, existe uma dificuldade e existe também um certo entendimento, uma certa resistência, porque às vezes é o seguinte, eu vou limitar a capoeira aqui a 30 golpes, mas, peraí, a capoeira tem 150. Quer dizer, então, a dificuldade que se tem de limitar os movimentos para transformá-lo no esporte é um impeditivo, então, para que ela se transforme realmente no esporte, que tenha uma federação, que tenha uma situação como um todo, né? Bom, também, como eu citei, existe as federações há anos, tá? Mas o que eu vejo é o tipo de regulamento que se coloca. Por exemplo, o regulamento que se utiliza nos jogos regionais é um regulamento que a galera não aderiu, os praticantes. Por quê? Entendi. Só que ela fez um trabalho belíssimo. Eu vou explicar. Porque muitos praticantes de capoeira não conheciam a capoeira Angola. E, através do regulamento, se ela quisesse participar desses jogos regionais, ela teve que buscar a capoeira Angola, estudar, pesquisar e treinar. Então, ajudou a resgatar a capoeira Angola. A capoeira regional de mestre Bimba, a luta regional baiana, ela também estava, não vou dizer extinta, mas estava se perdendo força. Com essa regra da federação que rege os jogos regionais, muita gente teve que aderir, pesquisar a capoeira regional de mestre Bimba e se adequar. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a capoeira. A capoeira hoje é chamada capoeira contemporânea, seria uma terceira capoeira, que é o que é mais praticado no mundo. Tá? É uma capoeira mais urbana. Eu não diria e ela vai absorvendo elementos de outras lutas? Não seria ela mais... absorve isso? Ela tem essa flexibilidade? Deixa eu te perguntar. Sim. A capoeira tem essa flexibilidade de absorver, por exemplo, o Muay Thai, o Karatê, ela absorve esses movimentos para dentro dela? Ou ela diz assim, não, o pessoal... Porque eu não sei, tá? Eu estou perguntando para você como leigo aqui, tá? Então, assim, ela consegue absorver esses movimentos? Sim. Ela é flexível a esse ponto? Sim. Eu quero retomar aqui a questão da capoeira urbana. Todas elas podemos considerar urbana, porque, né? Mas acontece que aqui na capoeira Angola, o pessoal que segue essa linhagem de capoeira Angola é tradicional, é conservador,
é aquele estilo de capoeira. Quem faz a luta regional, o método de mestre Bimba, a capoeira regional, segue aquele. O capoeirista, no geral, eu pratico a capoeira no geral, a capoeira na íntegra, que é denominada aí por muitos por capoeira contemporânea. Mas por quê? Porque eu ensino meus atletas e alunos a jogar a capoeira Angola, a capoeira regional e a capoeira do dia a dia. Aí você falou se ela absorve. Ela pode absorver elementos de outras artes, mas ela já é pronta, ela não precisa disso. Por exemplo, salto, né? O pessoal gosta de ver salto mortal. Esses movimentos foram colocados na capoeira. Ele não é tradicionalmente da capoeira. Tanto é que quando uma pessoa vai procurar academia, procura um espaço onde tem aula e fala assim, mas você vai me ensinar a fazer mortal? Eu falo, posso até te ajudar, mas não faz parte da capoeira. É bonito para uma exibição, mas isso não tem nada a ver com a capoeira na essência, entendeu? Então, ela é pronta. Agora, sim, ela pode absorver, sim. Ela se adapta a qualquer... Pela ginga, né? Trabalha muito a questão da coordenação motora. Eu digo assim, eu arrisco a dizer, porque eu tenho vários amigos que lutam em ringue, que é muito mais fácil um capoeirista assimilar um outro estilo do que o outro estilo assimilar a capoeira. Porque os movimentos são mais difíceis? Não é que seria que é mais difícil, mas é essa gingada, essa flexibilidade, essa desenvoltura, a coordenação que desenvolve muito. E não é uma pessoa que fica numa base só. Quando você pensa que ele está vindo com um movimento, ele está vindo com outro. Né? A gente pode ver isso aí no MMA, são vários capoeiristas que estão participando dessas lutas e se dando muito bem. Bom, falar em lutas, né, o Anderson Silva foi praticante de capoeira durante 4, 5 anos. Pouca gente sabe. Mas ele utilizava a capoeira e muitas das lutas dele, os que saíam são golpes de capoeira. Então, retomando, a capoeira não precisa absorver, mas ela tem uma facilidade. Porque quando a gente tem o jogo de capoeira, a capoeira, ela para você ver, ela não tem... ela tem algumas mobilizações. Porque mobilização é o judô, o jiu-jitsu, enfim, né? Porque no jogo da capoeira, isso que é interessante explicar. No jogo da capoeira, se uma pessoa se agarra com o outro, vai para o chão, terminou o jogo, tem que parar. É jogo. Entendeu? Agora, se ele está num ringue lutando, aí é outra coisa. Entendeu? Então, a história conta, né, que Mestre Bimba adotou alguns movimentos de outras lutas. Mas ele não tinha, quando pesquisar, ele era uma pessoa praticamente analfabeta, ele não tinha conhecimento lá na década de 20 de outras lutas assim, para ele, envolvimento. Então, ele desenvolveu ali na sua inteligência. Então, a capoeira, ela pode sim absorver. Só que se for em competição, principalmente, está infringindo as regras. Se é numa roda de capoeira, a pessoa dá um armlock, por exemplo, ele parou o jogo ali. Entendeu? Então, não é legal, porque ela já é pronta, ela tem inúmeros golpes e contragolpes. É isso. Legal. E a música faz a total diferença na capoeira. Né? A música, né, mantém-se a origem, que a música, como eu falei no início, ela era para disfarçar, né? Então, se mantém. E a música, ela nas rodas de capoeira e não em competições, até em competições, ela serve para conduzir o jogo. E gira e gera aquela ginga. Sim, mas aí ela te dá um recado. Imaginemos 2 capoeiristas numa roda de capoeira. Os 2 estão jogando, mas se eu ali comandando a roda no berimbau, normalmente é o mais velho, é um mestre, um professor, ele quer que esse jogo fique mais aceso, mais contato, ele acelera. Na cantiga ele dá o recado. Por exemplo, vou cantar aqui, ó, põe no chão que eu quero ver caboclo. O que ele está dizendo? Põe no chão que eu quero ver sinhá. Então, o capoeirista jogando já entendeu. Ou se é uma pessoa de uma outra escola, fala, opa, já estão mandando me botar no chão. Então a música serve para conduzir também. Ou então, se eu estou numa roda, meus alunos estão jogando de uma forma meio com contato, eu quero que o público veja uma coisa bonita. Eu posso cantar assim. São exemplos, tá? Existem várias músicas. Sim. Eu posso cantar, ai, 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 joga bonito que o povo quer ver. Ele já vai entender a mensagem. E assim era na senzala. Quando estava chegando alguém, as músicas eram cantadas para códigos. Ah, interessante. Entendeu? A música, então, ela tem vários objetivos. Um é esse, para estimular, mas ela também serve o capoeirista inexperiente, ele não tem essa percepção, essa leitura. Mas se o capoeirista já tem um pouquinho de tempo ali, porque isso é ensinado na academia. Olha, quando cantar isso, você ouvir isso na cantoria, você já fica esperto, porque pode acontecer isso assado. Entendeu? Funciona assim, a questão da musicalidade. E aí, falando de musicalidade, né?
tem os instrumentos que compõem, aí tem toda uma... Né? O berimbau é o principal instrumento da capoeira. E quais são os outros elementos? Então, assim, ó, na capoeira, na luta regional baiana, que é a capoeira regional, o mestre Bimba tirou todos os instrumentos que compunham. Então, ele deixou só um berimbau e 2 pandeiros. Esse é chamado charanga. Já na capoeira Angola e essa capoeira contemporânea são muito semelhantes. São 3 berimbaus. É o berimbau gunga, que é um de cabaça maior, alguns chamam de berra-boi. Depois tem o berimbau médio, depois tem o berimbau de cabaça menor, que é o viola. Então, o gunga vai fazer uma marcação de toque, o médio vai fazer o intermediário e o viola vai improvisar. Eu costumo dizer que o viola seria o replique, sabe, da percussão, que faz... Sim. Aí nós temos o atabaque, que é um tambor de couro, tá, né? Depois nós temos o pandeiro, nós temos o agogô e temos o reco-reco. Aí, a ordem de formação, cada escola tem a sua tradição. Na nossa escola, que é Grupo de Capoeira Sol da Liberdade, eu utilizo o gunga bem ao centro da roda, aqui do meu lado o berimbau médio e o berimbau viola. Do meu lado, que esquerdo, fica o atabaque, um pandeiro e um agogô. E lá fica, no final, um pandeiro e o reco-reco. Só que não é padronizado, cada escola faz da sua maneira. Entendeu? Agora, a capoeira regional de mestre Bimba, não. Pode ir aonde for, na Bahia, Rio de Janeiro. Se for capoeira regional, é aquilo, um berimbau e 2 pandeiros. Se tiver um instrumento a mais, já é descaracterizado, já é... não, então não é regional. É assim. E é interessante porque o cara começa a aprender capoeira, mas ele também pode se interessar pelo instrumento. Eu nem diria que pode. Se ele vai seguir a capoeira, é assim, tem as graduações e cada graduação exige um aprendizado, é um currículo de graduação. É um Tem um sistema de ensino. Então, para pegar a primeira graduação, né, que é a corda, ele vai aprender os movimentos básicos, já ter noção de jogar e já ter noção de instrumento. Aí, para o segundo passo, que é a segunda faixa, já precisa manusear, tocar um pandeiro, já tirar uma nota no berimbau. Então, vai exigindo dele, para ele ter uma formação capoeirística adequada, entendeu? Aí é diferente do atleta. Se o atleta ele quer aprender a capoeira só para competir, é essa que é a questão que eu falo que tem que tomar um cuidado. Ele aprende a capoeira regrada, mas não aprende na íntegra. Então, por que ele iria querer aprender um instrumento se ele lá na competição ele não vai usar? Tá? Entendi. Porém, e aí você engessa o indivíduo. Porém, isso que eu falo, que a federação ela teria que abrir um leque. Se a federação abrisse esse leque, porque nós temos ligas, temos associações de capoeira que fazem festival ou torneios de musicalidade, entendeu? Então, assim, o melhor tocador de berimbau. Então, se a federação promovesse isso, você estimulava o atleta a treinar para competir e também vai ter uma competição de berimbau. Ele ia treinar, tocar berimbau. Nós temos festival, competição de compor música. Nós temos vários compositores com letra, porque a capoeira precisa de música. Então, enquanto a gente está aqui conversando, com certeza tem pessoas compondo uma letra lá, uma música de capoeira. Tá? Então, ela abrange muito. Então, se as federações abrissem esse leque todo que a capoeira proporciona, a federação poderia proporcionar esse regulamento de jogos regionais? Perfeito. Mas poderia também proporcionar competições de jogo de capoeira contemporânea. Entendeu? Então, a federação só tinha a ganhar e a arte também a ganhar. Só que a federação, ela se fecha naquele regulamento, ela não quer aderir. Entendeu? Então, isso que engessa. Então, e aí a dificuldade de quem pratica... Isso. Se filiar ou fazer parte do processo, né? Lembra que eu falei da FICA, a Federação Internacional de Capoeira? Eles promoveram um mundial no Rio de Janeiro. Sabe quantos países participou? 3 países. Só que tem grupos de capoeira, não vou citar nome, tem grupos de capoeira que tem núcleos pela Europa, enfim. Eu vou falar assim de um tempo atrás, não vou nem falar recente. Ou seja, só para você ter uma ideia, uma associação de capoeira, um grupo de capoeira, conduzido por um mestre, ele reuniu no Rio de Janeiro 35 países. E uma federação não conseguiu fazer o que ele fez. Por quê? Porque ele é uma pessoa de visão. Ele abre esse leque, o que o capoeirista quer. Então, infelizmente, né, a federação ela engessa muito. Por isso que eu falei, agora está vindo um movimento aí, tem a União dos Capoeiras das Américas também. A gente está torcendo para que esse quadro mude. Entendeu? Entendi. E, então, assim, me parece que tem a parte física, né? Sim. Que o aluno aprende lá, o jogo e tal, e tem a parte musical.
Então é uma formação bem completa do ponto de vista Sim. clássico, né? Sim, mas é o que eu te falei, depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa chega numa escola de capoeira para aprender a capoeira, ele inicia sem aquele muito compromisso, né? Ele vai se envolvendo. Por exemplo, para a pessoa se tornar um profissional de capoeira, ou seja, para ensinar a capoeira, ele precisa dominar toda essa parte instrumental, porque como que um profissional vai ensinar só a técnica e a parte musical ele não sabe dominar um instrumento. E isso é tradição da capoeira, não sou eu que estou inventando. Poderá mudar isso com o passar dos anos futuramente, de ter um profissional de capoeira que só sabe a técnica, os golpes, né? Uhum. Mas ele é visto, no meio capoeirístico, ele é visto como ele não é considerado. Então, chega uma pessoa que se fala que é professor de capoeira, mas ela não sabe tocar o berimbau, cantar, ele é tirado no meio. Fala, poxa, o cara é professor, não sabe tocar o instrumento, não sabe cantar, como que ele é professor? Está entendendo? Então, ele tem que ter... Entendi. Ele tem que ter uma amplitude. O cara tem que ter um conhecimento, né, geral. Para ele poder entrar no circuito. Né? Isso. Agora, para competir, diferente. Se ele quer competir, ele não quer... Por isso que eu falei que a federação podia abrir esse leque. Se ele quer só competir, então, nessa competição, não pede nada, instrumental, nada, mas só que ele precisa também entender dos ritmos, porque tem um ritmo lá que se joga de uma forma. Posso falar um pouquinho dos jogos regionais? Sim. Por exemplo, jogos regionais. Um atleta, ele faz 4 competições para ter o resultado. 4 competições. Então, ele faz 2 competições em capoeira Angola, aí é a primeira rodada. Então, vamos imaginar, por peso, né? Peso leve, médio, meio pesado e pesado. Então, cada atleta na sua categoria de peso. Então, ele está na categoria leve. Todas elas, mas o leve. Ele vai lá, ele compete, a primeira competição dele com um adversário, aí podemos falar de adversário, que é a competição de um município, de uma cidade. Ele joga com esse... Aí tem a pontuação dele. Aí ele espera aí a outra volta, aí ele vai cair com uma outra pessoa, um outro atleta de um outro município. Então, foi a primeira rodada. Ele fez 2 competições de capoeira Angola. Aí, na outra rodada, é a capoeira regional. Então, ele tem que saber as 2 capoeiras. Entendi. Tá? Então, muitas vezes, o atleta está em primeiro lugar na modalidade capoeira Angola. Aí, quando vai para a regional, ele vai lá para trás. Porque se ele não praticou ela bem... Então, tem um lado legal isso, que é um capoeira um pouco, diria assim, completo, né? E onde poderia entrar até a terceira capoeira, a capoeira contemporânea. Só que o que é ruim que os capoeiristas não aderiram é essa questão. Poderia-se premiar os vencedores da capoeira Angola, porque nós temos uso muito o atletismo. O atleta compete nos 100 metros raso e ali ele ganha ou não. Sim. Depois, quando ele vai para os 400, se ele compete naquela, é outra competição. Sim, é outra competição. Não vai juntar o resultado dos 100 metros rasos com 400, com os 800 para ter o vencedor, entendeu? Então, na capoeira não. Então, o ideal seria, na capoeira Angola, esse ganhou, foi campeão, vice, aí vamos para outra rodada. Entendeu? Aí era outra competição, porque é outra competição. Sim. É outra competição. Só que, infelizmente, é uma soma geral. Então, tem isso tudo. Tá? E na preparação do atleta também fica um pouco confuso, porque aí eu já uso o futebol e o futsal. São 2 esportes parecidos, idênticos, tudo com pé, com bola, mas... ambientes diferentes. Então, aí a capoeira Angola... regras diferentes. A capoeira Angola também tem os instrumentos, são aqueles 3 instrumentos, berimbau, atabaque, pandeiro, agogô, mas o jogo é diferente, a velocidade é totalmente diferente, trabalha mais lento, e depois na regional já é um pouco mais rápido. Então, quando você vai preparar o atleta, ele tem que estar preparado. E são 2 minutos de competição. Tá? 2 minutos? 2 minutos no primeiro. Então, ao todo, ele faz uma competição de 8 minutos, mas não é seguido. Então, ele compete 2 minutos agora. Pode acontecer que ele sai, já tem a pontuação, pode ser que ele está faltando alguém para completar a volta, ele já tem que voltar. Então, ele compete 4 minutos. Então, se ele não estiver preparado, ele vai... ali, né, não vai ter um bom rendimento. Uma falha que eu sempre dei dicas para o pessoal da federação, que eu tenho amizade com o pessoal da federação, é que não tem sorteio. Então, vamos lá, Araraquara está ali na rodada, Araraquara, Matão, Bitinga, enfim, né, todos os municípios ali para competir. Então, não há um sorteio. Tipo, Araraquara, se foi sorteado, o atleta tal vai disputar contra Matão. Não tem o sorteio. É formado na roda. Ali sentam na roda. E isso é ruim, porque isso facilita jogo de compadre que a gente fala. Aí vamos pensar assim, tem um atleta de Jaboticabal
que ele tem uma certa afinidade com um atleta de matão, e eles fazem um jogo casado. Eles fazem um jogo lá com várias técnicas e tal, e tal. E aí os dois sobem a pontuação lá em cima. Está entendendo? Então, é complexo, porque assim, ó, teoricamente, você pensa só, se um bom capoeirista pegar como adversário um péssimo capoeirista, teoricamente, quem que você acha que ganha? O bom capoeirista. Tudo bem. Então, um ótimo capoeirista pegou um capoeirista que não tem uma técnica boa, esse bom capoeirista ganhou. Só que ele ganhou, às vezes o ponto dele foi baixo, porque o outro não facilitou ele fazer tantas coisas, porque o outro não tinha tanta técnica. Aí entra 2 jogos de compadres que eu citei agora, eles fazem várias técnicas, que oportuniza mais pontuação. Então, os dois sobe o ponto. O que perdeu nesses 2 jogos de compadre, perdeu e ainda ganhou desse que era melhor na pontuação, então é complexo. Então, ao mesmo tempo que você compete com esse atleta aqui, você está competindo com todos. Se tiver 20 atletas, tipo, se eu estou competindo, eu ganhei do meu adversário, tá? Eu ganhei dos 4. Então, um exemplo, somei 30 pontos, mas não importa que eu ganhei dos meus 4 adversários. Eu ganhei dos meus 4 adversários, mas no final, se eu não ganhei de todos da roda da pontuação, eu perdi a competição. Aí fica difícil. É difícil, então é uma competição dificílima nesses jogos regionais. Por isso que eu estou falando que a galera não aderiu muito. Já tem outras competições, que nós mesmos promovemos uma, pela Associação de Capoeira Sol da Liberdade, que nós criamos um regulamento diferente da capoeira contemporânea. Que qualquer leigo, qualquer pessoa que está assistindo, que não entende de capoeira, vai saber quem está ganhando. Porque lá nesses jogos regionais, se você estiver assistindo, até quem tem experiência fala, ó, meu atleta está sendo melhor. Mas aí vem a caracterização de estilo. Pegamos a ginástica olímpica de exemplo. Se a pessoa faz um salto ao atleta, você que é leigo, você fala, poxa, mas está um salto bonito. Só que a pontuação, porque caiu com um pouquinho assim. E na capoeira eles utilizam muito. Se o braço ficou assim, fica um pouco assim. Eles usam esse critério e não usam o fator técnica. Então, no regulamento que nós desenvolvemos aqui na associação, é diferente. Tem 2 atletas. Esse deu 2 quedas nesse, quem ganhou? O que deu 2 quedas. Já nos jogos regionais, de repente, um atleta nosso dá 2 quedas no seu adversário, mas como o outro caracterizou mais o estilo regional, ele pode ganhar levado 2 quedas. Entendi. Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla. Esse regulamento de jogos regionais, a galera não aderiu por esse motivo. Então, um regulamento que é visível, que qualquer leigo vê, olha... Porque a luta é assim, né? Você vê, pegar aí o boxe, enfim... O outro entrando os golpes, soco entrando, está vendo que o outro está sendo melhor. Então, na capoeira, tem que criar esse regulamento assim. Aí, a resposta que eu tive, né, de algumas pessoas da federação é que a capoeira tem que manter o jogo limpo, né? Mas é possível manter o jogo limpo, porque a rasteira é a característica da capoeira. No judô, nós temos ipom. O camarada, o atleta deu uma... bate a costa no chão lá e pom, acabou a luta. E na capoeira deveria ser assim. Deu uma rasteira. Se o camarada tem uma técnica aí também, tem chamado negativa. Então eu vou lá, faço um chute no meu adversário, ele põe a rasteira em mim. E se eu cair na negativa, eu não caí. Eu transformei uma técnica e não caí. Aí então não caí. Agora, se eu cair mesmo, o certo, ou cria esse regulamento, já perdeu, já era. Então a pontuação máxima. Infelizmente, a federação não faz isso, não sei o porquê. Eles alegam isso, né? Que ficaria muito agressivo. E muito vago também. Então. Se abrir muito, fica... na verdade, eles querem restringir para criar as regras e aí engessa a capoeira. Sim, né? eu acredito que toda modalidade, quando ela é desportiva, ela engessa um pouco. Eu converso com algumas pessoas de outra modalidade, taekwondo, e o pessoal fala, não, realmente não é tudo que se tem. Por exemplo, na capoeira... Nós temos golpes de mão, cabeçada, mas nos campeonatos ou nas rodas você dificilmente vai ver. Mas é isso que eu digo, isso fica para a parte da luta ou para uma defesa pessoal. Nas rodas de capoeira... É o jogo. É o jogo. Aí eu volto lá no Mestre Bima. O Mestre Bima fala assim, ele tem uma entrevista que o entrevistador fala para ele, mas seus alunos para lutar precisam de música? Ele falou, não... A música é só para apresentação, a demonstração do jogo de capoeira. Para lutar, ninguém precisa de música. Ou então, vou lutar, toca a música, senão eu não luto. Não é isso. Né? Não, na hora da luta, é por isso que eu estou dizendo. Então, as federações fizeram as regras dos torneios mantendo a música. Sim, então ficou legal. Só que deveria... Claro, não pode deixar a capoeira na sua íntegra, com os golpes de mão, que tem o soco, cotovelada. Tá? Tem muito golpe de mão. Então, eu achei legal tirar...
para diferenciar também, porque praticamente as lutas tem mão e pé. Então, deixou mais na parte de pé, de cabeçada. Mas eles não criaram esse regulamento assim, e eu tenho a maior certeza e convicção que é isso, que não teve essa adesão, e aí falta afiliados na federação, por esse motivo. Uma vez eu falei para o presidente da federação, ele falou que era difícil reunir os capoeiristas, foi onde você perguntou, para criar esse regulamento pela nomenclatura de golpes. Concordo, mas aí faria esses seminários, encontros para discutir isso, porque a nomenclatura dos movimentos de capoeira, ela muda de escola para escola. Imaginar que em Araraquara tem 4 escolas de capoeira, nem sempre a mesma nomenclatura dos golpes que é trabalhada dentro da nossa escola é da escola do outro amigo nosso. Então, isso é normal, isso é cultural. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, usa outro nome. E assim é em tudo. Se você pegar a mandioca, para nós a mandioca, em outro lugar, outro nome, não é verdade? Entendi. Você entendeu? Então, sim. O nome, a nomenclatura, aí a federação alegou isso. Não, mas aí é fácil. É só a gente criar um regulamento, fazer os seminários, os encontros, né? E criar esse regulamento. Então, ó, o movimento que você usa lá chama isso, então vamos tentar usar esse nome para ele entender. Porque se você pega e lê o regulamento, ó, um exemplo, ó, você não pode usar godeme. Godeme, para nós, é uma cotovelada lateral, godeme. Só que, de repente, para uma academia de uma escola do Rio de Janeiro, godeme é um chute com o pé. Ele fala, então não vou, godeme é o chute que a gente mais usa. Está entendendo? Então tem essa... Então tem uma terminologia, tem a questão da linguagem. Então é complexo o processo, então, porque você tem que padronizar a linguagem, você tem que padronizar o movimento e você tem que limitar os movimentos para transformá-lo em esporte. Isso. É uma missão isso, hein? Ela já está no, né? Que eu te falei, ela já está enquanto esporte. Só que para o Estado de São Paulo, que é essa federação que determina, são esses dois eu chamo de estilo, a capoeira Angola e a capoeira regional. E mesmo a capoeira Angola não é ela na íntegra, e mesmo a luta regional, a capoeira regional também não é ela na íntegra. Tá? Então, deu resultado, porque resgatou a capoeira Angola, muitos foram pesquisar a capoeira regional, mas com o passar, a gente foi tendo uma evasão de atletas. No início, a gente tinha muitos atletas competindo. E depois, recentemente, tem categorias de peso que tem pouquíssimos atletas. Isso que eu ia te perguntar. Assim, quem pratica capoeira? É mais homem, mulher, criança? É mais adulto, gente de mais idade? E o que elas procuram na capoeira? Na sua visão? O que as pessoas procuram? Porque, assim, você aliar um jogo, que é meio que uma dança, porque tem um som, né? Tem toda uma simbologia nisso tudo. O que as pessoas procuram quando chegam lá na sua academia e falam assim, mestre, eu quero aprender capoeira? Sim, ótima pergunta. Cada pessoa tem um objetivo. Sim. Aí eu explico. Pessoa de certa idade, eu explico. Falo que é a sua idade. Então, a gente vai treinar uma capoeira dentro das suas condições físicas. Mas eu quero voltar lá na pergunta que você falou, quem pratica mais, homem, mulher. Então, houve-se um período que nós tínhamos muito adultos e adolescentes praticando capoeira. Recentemente, nós temos a adesão muito de crianças. Se bem que desde o início a criança sempre teve mais adesão. Mas ultimamente, muitas crianças. A gente sabe que hoje a gente tem uma concorrência tecnológica, a gente tem o WhatsApp, né, o celular, a gente tem as redes sociais, né? E videogame, enfim. Então, assim, a pandemia também contribuiu muito para que as pessoas ficassem, né? Claro, tinha que ficar em casa e ficassem mais aí nas redes sociais. Então, mas ainda a busca, a adesão maior é as crianças, tá? O adolescente tá médio, tá? Então, a gente tem que criar estímulos para trazer esses jovens. E o adultos diminuiu bastante a procura, tá? E entre homem e mulher, hoje a busca pela capoeira é mais feminina, tanto das crianças como no masculino. No adulto. Tanto na criança, jovem, adolescente, como adulto. A maior parte é o feminino. Eu digo que as mulheres, tanto é que já vem se você pegar... se eu fosse passar aqui, é que eu não trouxe um relatório da nossa equipe de capoeira feminina e a equipe masculina, no histórico que eu falei para você, que vem, na verdade, de 2003 oficialmente até 2019, porque entrou a pandemia, a nossa equipe feminina sempre foi campeã ou vice, ela nunca ficou com o terceiro colocado. A equipe feminina,
jogos regionais e jogos abertos. Foi uma vez campeão dos jogos abertos, mas que é mais complicado, você pega o pessoal de São Paulo, né? Enfim. Agora, o masculino já foi campeão, já foi vice, mas se a gente for colocar ali numa balança, o feminino tem muito mais representação, teve, né, no município, a equipe feminina, tá? E por que as pessoas buscam? São vários objetivos. Eu tenho casos que pessoas buscam, o pai quer colocar o filho aprender uma arte, outros buscam para disciplinar o seu filho, que ele acha que o filho está muito... E a capoeira tem muito isso, das regras, né? Outros pela saúde, manutenção da saúde, outros perca de peso. Então, cada pessoa tem um objetivo. E no final de tudo, né? É claro que o objetivo também é jogar capoeira, né? Mas sempre tem uma prioridade. Eu quero mais, mas eu não quero ficar jogando nas rodas, eu quero meu físico, minha saúde. Tudo bem, você não é porque entrou numa academia. Então, é muito difícil pontuar assim, todos é assim. Cada um tem um objetivo, e aí por isso que é importante ter um bom profissional, né? Para você atender a pessoa de forma individualizada. Se ela quer o objetivo dela saúde, apenas saúde, tá? Por que ela vai, né? Já procuro também de pessoas que procuram como defesa pessoal. Aí eu explico que eu ensino a capoeira na íntegra. Então, eu poderia reduzir um curso, fazer um curso só de defesa pessoal com os movimentos da capoeira. Mas eu já explico, eu ensino a capoeira e no decorrer você vai separando aqui o que é para defesa pessoal e o que é da capoeira na íntegra, tá? Então, é assim, cada um tem um objetivo. E eu procuro atender eles dentro da expectativa deles, tá? Entendi. Então, mas assim, você é um cara que já tem uma longa experiência aí na capoeira, já pratica há muitos anos, né? Já tem um processo aí. Esse pessoal mais novo que chega e de repente o cara vai lá e monta uma academia. Como é que você vê isso? Como é que você analisa isso? Porque assim, a formação... Porque assim, eu estou te perguntando isso, eu já perguntei pro Tomiyama, inclusive, o judoca que teve aqui, eu perguntei para ele, né? Quer dizer, porque assim, você é um cara que já tem experiência, você conhece os vários tipos de capoeira e tal. Esse pessoal que chega hoje, monta lá uma academia, vai lá e, entre aspas, se põe a querer ensinar as pessoas. Como é que é essa formação? Como é que você é um nome de referência na cidade? Como é que você vê isso? Isso é uma questão muito séria, que nós tivemos problema aqui na cidade. Isso acontece pelo Brasil. Há uns anos atrás acontecia-se muito, depois amenizou. Porque assim, como eu falei, a Federação de Capoeira ela não tem força para isso. Tá? Então o capoeirista também não é obrigado a se filiar a federação nenhuma. Mas a grande maioria dos capoeiristas tem as suas escolas. Nós somos uma instituição de capoeira, nós somos uma empresa, a associação não é um nome fictício, né? É uma empresa de capoeira, que então tem um estatuto, tem a diretoria. Mas nós temos capoeirista que pratica a capoeira e tem uma formação, independente de ter certificado, mas ele teve uma formação legal dentro da capoeira. Sim. Porque assim, é tranquilo. Não é um documento que vai, mas assim... O que acontece quando você fala assim, as pessoas novas vão montar a academia, os capoeiristas acabam sendo um guardião da arte. Então, quando a pessoa tem um respeito, fala, eu não vou começar a dar aula aqui, porque aqui na cidade nós temos o mestre Y, o mestre X, tá? Então, eu não vou dar aula aqui na cidade, porque o pessoal vai chamar minha atenção, como já aconteceu aqui em Araraquara. Eu mesmo já chamei a atenção de uma pessoa que tinha a segunda graduação, se dispôs a dar aula de capoeira. Eu chamei ela no canto e falei, olha, você acha que você está fazendo certo? Aí ela fez o certo, ela parou, foi procurar uma escola de capoeira para continuar o seu aprendizado. Mas recentemente eu tive um problema muito sério. Posso falar? Eu tive um processo. O microfone é seu. Eu tive um processo, porque uma pessoa, não vou falar o nome, é claro, uma pessoa praticante de capoeira que chegou a ter uma formação de instrutor de capoeira, professor de capoeira, numa escola da cidade, só que depois ela desvinculou dessa escola, desvinculou do mestre dela. E, enfim, não se sabia mais dessa pessoa. Com a pandemia, começou a ter muitas lives, né, nas redes sociais, e um dia mandaram um link de uma live que tinha acontecido com essa pessoa, e essa pessoa já vinha se apresentando como um mestre de capoeira. E eu estava num grupo de WhatsApp que eles também estavam.
E quando eu vi, passaram para mim, olha, a pessoa, ela não é mestre de capoeira. E aí eu procurei saber com ela o que estava acontecendo, de onde ela buscou esse título de mestre, porque título de mestre não é assim. Não é assim. E se ela estava dando aula, tudo bem, mas vamos procurar saber, porque a gente preza, a gente guarda, né, a capoeira, a gente é um guardião, porque a federação, enfim, é o que eu te falei, e a gente se preocupa, porque se eu faço um trabalho aqui, aí vem alguém e faz um trabalho totalmente ao contrário, isso acaba que a capoeira perdendo aí, porque notícias, né, enfim, não julgando que a pessoa iria fazer isso. Então, claro, eu procurei informação com a pessoa só respondeu assim para mim, olha, eu sei da minha caminhada, não preciso dar satisfação e pronto. Tudo bem. Só que aí uma outra pessoa, uma terceira amigo dele, que se dizia meu amigo, começou a conversar comigo pelo WhatsApp e perguntar como que então seria a formação de mestre. Eu expliquei, né, que a formação de mestre, além de toda a formação dentro da capoeira, não existe uma formação de mestre. A formação de mestre é assim, ó. Eu digo sempre esse exemplo. Para você ser um pai, você precisa ter um filho. Como que você é um pai sem ter um filho? Eu posso adotar, mas eu sou um pai. Mesmo que eu não gerei, não é, né? Então, para você ser mestre, você precisa ter um aluno. Só isso que é um aluno que eu ensinei. Não é agora eu aprendi a tocar o berimbau, não é só isso. É também. É tudo isso que eu falei na formação, da aprendizagem, tá? Mas ele precisa ter um trabalho na comunidade, onde for, há um tempo. As próprias federações, né, elas exigem o mínimo, tá? A federação, que eu citei o nome FECAESP, ela exige 22 anos de prática, idade 35, e também tem que ter de docência pelo menos 10 anos. Então, nós temos a graduação, que é o monitor, o instrutor, o professor, aí vem a contramestre, que é uma graduação que está indo para mestre. Então, ele começa a dar aula como professor, ele vem tendo experiência, porque não é um mestre só de saber a técnica, tem um mestre de transmitir o saber. Então tem uma idade mínima para ser mestre? Também. Tá. Também. Só para a gente acertar. Pela federação é 35 anos. Tá. Mesmo que ele começou com 7 anos de idade, ele tem 22 anos de prática, mas se ele não tem os 35 de idade, ele não recebe a graduação de mestre pela federação. E também tem esse quesito, ele tem que ter uma experiência em docência. Eu tenho um aluno, vou chamar de aluno, ele tem, deixa eu ver aqui, quase 30 anos de capoeira. Ele é contramestre. Ele chegou num estágio que ele precisa desenvolver um trabalho na comunidade, porque ele já fez o estágio comigo, como ensinar a capoeira, igual uma faculdade. Uhum. Só que ele não tem um aluno. Então, ele não foi reconhecido a mestre por essa questão. Então, se ele nunca deu aula na vida, como que ele vai se tornar um mestre? Então, voltando no processo, a pessoa, o amigo conversando comigo, eu falei que era assim, enfim, resumindo, pegaram os prints da conversa, me processaram, né? E quando eu recebi a carta, eu vi, nossa, cara. Aí apresentei a minha versão, e não difamei, não causei danos morais em ninguém, só apenas que indaguei. Você é mestre, mas me informa onde você conseguiu esse título? De que forma? Porque o que a gente sabe, a tradição do capoeira, você tem que ter, além toda a formação, né, capoeirística, você tem que também ter uma experiência em docência, ou seja, ensino a capoeira. Enfim, resumindo, o processo, o juiz viu que realmente... Aí ele apresentou um certificado lá, e nas minhas defesas eu falava para o juiz, né? Não é documento que vai comprovar. E aí, se ele mostrasse lá também na defesa que ele tinha um trabalho na cidade idôneo, tanto é que o advogado dele defendeu assim, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Não, porque se eu faço um trabalho numa comunidade, independente se eu não quero visibilidade, eu não quero nas redes sociais... Você é reconhecido. Mas você é reconhecido. As pessoas falam, não, ali tem uma pessoa que dá aula de capoeira há 10 anos. Só que ele não gosta de sair, não gosta de se mostrar. Ele não precisa se mostrar a ninguém, mas é conhecido. E assim eram os mestres reconhecidos na Bahia. Então, aconteceu. Enfim, na questão do processo, o juiz determinou realmente que a mestria dele não estava ali, pela tradição da capoeira, e que eu também não causei danos morais a ninguém, eu apenas indaguei. Claro que eu não tive que reembolsar nada no processo, né? Graças a Deus, mas olha só que problemão. Sim, imagino o problemão. Aí eu poderia falar assim, não, ver os pessoal fazendo essas coisas erradas e cruzar os braços. Porque, na verdade, isso vai contra a própria capoeira mesmo. Sim. Porque depois o cara chega lá, tem uma má formação, ele fala assim, pô, eu vou jogar capoeira. Sem contar, Alexandre, que casos
né? Não estou acusando ninguém, assim, mas casos que a gente tem que se preocupar. Por isso que eu falo assim, ó, quando um pai ou uma direção de escola vai receber um projeto, procure ver quem é esse profissional, procure informações, buscar referência. Se eu vou colocar meu filho numa atividade, eu vou procurar saber quem é o professor, porque existe caso, não aqui em Araraquara, graças a Deus, mas pelo Brasil, isso é ruim para a arte. Sim, claro. Quando você está fazendo tudo bonitinho, ninguém fala de você, mas quando aí acontece assédio, professor, isso acontece em toda a área. Agora, imagine se um professor de capoeira, aí vai, ele não tem formação, e isso acaba com quem trabalha sério, acaba sendo também, porque você sabe assim, quem pega a notícia ao meio não vai concluir, né? Saber, né? Então a gente tem uma preocupação, mas infelizmente nós não temos um órgão fiscalizador. Então, assim, existe esse respeito de tradição entre os capoeiristas, né? E que eu sempre digo, eu tenho alunos que são monitores ele pode trabalhar com a capoeira, eles não são mestres de capoeira. Só que em todo lugar que ele vai apresentar um projeto, chama-se toda a instituição, chama o diretor, chama o mestre, não, ele vai dar aula aqui, mas ele continua em capacitação. Eu, como mestre de capoeira, você pensa que eu não tenho que aprender? Eu tenho que estudar a capoeira. Está sempre aprendendo. Está sempre evoluindo. Sempre aprendendo, sempre entendeu? evoluindo. Então, essa pergunta ela é pertinente por isso, né? É difícil e a gente fica triste. E eu tenho um amigo que é advogado, ele falou para mim, olha, tira o chapéu para você, porque você, assim como outros mestres da capoeira, falou, poxa, cara, você foi guerreiro. Eu poderia ter ficado quieto, e, por exemplo, se amanhã outro parecer outros fazendo assim, então eu vou deixar quieto, porque eu ainda vou falar, perguntar, ainda vou levar processo. Então, isso vai... Então, o que eu oriento? Eu pensei já em fazer, projeto meu, de fazer uma cartilha, um informativo, distribuir na cidade toda. Que quando chegar um projeto de capoeira, procurar saber quem é a pessoa, suas referências, seu tempo, porque o que nós temos, acho que em toda a arte marcial tem. Nós temos capoeiristas que treinou capoeira, tipo, em 90, bons capoeiristas, tocavam instrumento, mas não eram formados, mas tinha uma formação já ali. Só que voltam, hoje querem voltar como mestre. Ele ficou 20, 30 anos parado. Aí, mas eu treinei capoeira de 80, parei em 95, estou voltando agora, eu não posso ser mestre. Como você vai ser mestre? Você está entendendo? Tem que se qualificar. Tem que se qualificar. Então, nós temos esse problema, assim como outras artes marciais. Eu converso com a galera, o pessoal, talvez seja até menos. Mas... felizmente, aqui em Araraquara, nós só tivemos esse caso aí, né? Que eu saiba, que eu ainda fui, mas graças a Deus, que a gente passa, né? De tradição para tradição, isso. Então, que a pessoa, não que isso impeça ninguém de trabalhar com a capoeira, porque quanto mais capoeirista a gente tiver em Araraquara, é melhor para a arte, melhor para a comunidade. Com certeza, para todo mundo. Para o público, para todo mundo. Mas para que o título? Então, o título de mestre, só para fechar aqui essa questão... não é assim, eu vou tocar o berimbau, vou cantar certinho, vou fazer tocar o instrumento, vou confeccionar, porque precisa também aprender a confeccionar o instrumento. Já sou mestre. Não, para ser mestre, ele precisa ter a partir do momento que ele se forma, professor de capoeira, um profissional, então agora ele está autorizado a dar aulas de capoeira. Mas se ele não quer dar aula de capoeira, ele continua praticando, mas mestre vai se tornar como? Mestre sem aluno, nunca deu aula? Está entendendo? Então, isso não é eu que estou inventando, que estou criando. Isso é uma tradição da capoeira que futuramente pode ser que mude também, como eu falei aqui daquela hora da musicalidade, do profissional, tá? Mas, porque o karatê, falar o karatê, ou outra arte marcial, o praticante atinge a faixa preta, certo? Mas não é chamado mestre de karatê, faixa preta de karatê. E na capoeira, infelizmente, a cultura não criou isso, vamos dizer assim, o capoeirista é corda vermelha de capoeira. Não criaram. Ou ele é professor, ou ele é contramestre, ou ele é um mestre. Então, se tivesse criado isso, o rapaz ali, ele é corda vermelha de capoeira. Todo mundo ia saber que ele era uma pessoa que era tipo um faixa preta. E não tem isso. Mas não é, capoeira, então. né? Não, tem as graduações. Sim, mas não tem isso de falar assim, porque quando você fala assim, quando você fala assim, olha... o jovem Ney é faixa preta de karatê. Você não está falando que ele é mestre de karatê. Porque aí no karatê nós temos os dan, né? Primeiro dan, assim, as outras artes. E na capoeira não tem isso. Tem assim, o rapaz ele é professor de capoeira. Mas se tivesse uma faixa, a graduação, o rapaz ele é corda vermelha de capoeira. Todo mundo sabia que ele era tipo um faixa preta. Tá naquele nível. Nem ia falar mestre. Então, por quê? Eu, pelo menos, é difícil ver, mas ver uma pessoa faixa preta se intitular como mestre. Ele vai falar, eu sou faixa preta, tal, primeiro dan, enfim, aí, né? Entendeu? Então, dentro dessas artes, eu acredito que também tem essa passagem para exigir, tá? Agora, a capoeira, ela não fica... Eu não estou aqui, fiz só aqui uma semelhança, mas eu não sei falar fundo. Mas na capoeira, não que ela tem que se
comparar com outra arte. É a tradição dela, não é eu que estou inventando. Tá? Por exemplo, eu cheguei em Goiânia agora em julho, uma pessoa fez essa pergunta para mim, o que eu achava de uma pessoa ser reconhecida mestre, mas não tem trabalho. Eu falei, cara, então, é uma opinião minha, mas que vem da capoeira, dos conhecimentos que eu tenho na capoeira. Vamos imaginar que eu sou um mestre de capoeira, mas nunca dei aula, não tenho aluno. Eu vou para um evento, aí as pessoas me perguntam, você é mestre lá de Araraquara e tal, mas como é que está seu trabalho? Não, mas não tenho trabalho de capoeira. Na hora vai falar, mas então como você é mestre? Sim. Você tem algum aluno formado já na sua história? Como eu falei, para mim ser pai, eu tenho que ter um filho mesmo que eu adotei. Ou seja, o que é adotar, né? Você pega uma criança, adotou, você né, acompanha o crescimento dessa criança. Então, um mestre, de repente, ele não pegou um aluno do zero. De repente, o camarada chegou na academia dele, ou não, onde ele dá aula lá, o cara já era avançado na capoeira, mas treinou ali uns 4, 5 anos, já atingiu. Então, ele pode falar, não, ele não começou comigo. Né? Não vou usar esse critério, não, você tem que ter um aluno, que eu tenho alunos que já é mestre, que começaram do zero comigo, do zero. Isso é coisa de 28 anos atrás. Né? E tenho esse de 30 que não é mestre porque ele não desenvolve o trabalho. Então, como que ele vai desenvolver o trabalho? Como que você, pai, se eu não sei lidar com a criança, eu não sei como meu filho tem, eu não os conheço. Então, como você é mestre, você não sabe dar aula para a criança? Porque para mim dar aula para uma criança é de um jeito, para dar aula para um adulto é de outro. Então, a questão é essa. Não precisa de documento. É claro que as associações, federação fornecem certificado, né? Mas é o saber. Tanto é que muitos lugares ainda, até na Bahia, até que não, mas um mestre, vou citar aqui o mestre João Grande, está em Nova York há muitos anos, deve ter saído agora. Ele é uma pessoa praticamente não tem leitura, mas, como falar, ele foi aluno de pastinha, que lá de 1930, 1940, ele é o mestre da capoeira, entendeu? Porque ele tem muitos e muitos alunos, já fez muito, então é isso, essa questão de mestre. Não é vou lá fazer um curso para me formar mestre de capoeira, não existe isso. Tá? Então, existe o curso da capoeira, a formação no capoeirista. Ela vem com os anos. E ser com a mestre. De anos e com o serviço que você vai fazendo na comunidade. Isso. E você vai angariando alunos e você tem todo um trabalho a desenvolver. Né? Perfeito. Isso se constrói com o tempo. Quer dizer, não é uma caneta que vai dizer para você, olha, você tem... Isso ficou claro aqui na nossa, Perfeito, nossa conversa. E como é que você vê o cenário da capoeira hoje em Araraquara? É um cenário bom? Tem perspectiva de ter novos alunos? Como é que ela está organizada aqui hoje? Existe projetos nas escolas? Vocês trabalham de que forma aqui? Sim. Olha, assim, a Araraquara hoje, eu não me engano, se tem 4, 5 escolas de capoeira. Ela já teve mais. Já tivemos aqui em Araraquara a estatística de 700 capoeiristas. Hoje nós reduzimos muito. Tá? E vou levar em consideração também a pandemia. Mas, assim, nos projetos sociais, a capoeira está bem. Foi uma luta. E hoje nós temos capoeiristas que são concursados, né? Dentro da prefeitura, na escola de dança. Mas foi uma luta nossa lá atrás. Porque editais... Eu trabalhei 20 anos nas oficinas culturais, que é da Secretaria de Cultura. Saí em 2020. Não tinha edital para a capoeira. E a gente sempre lutando. Por que não tem? Hoje, nós, no Conselho de Cultura, nós temos uma cadeira, a qual eu sou o conselheiro, sou do Conselho de Cultura, representando a classe capoeirística. Então, nós temos capoeiristas nas escolas, educadores, né? Em várias escolas, não vou citar o nome das escolas aqui, que vão recomeçar agora, que está recomeçando os projetos, mas nós temos as oficinas culturais, que temos educadores de capoeira. Nós temos a escola de dança, onde tem também, que é a escola de formação ali em dança, que tem a capoeira, onde entra uma grade. E nós temos as escolinhas de esporte que eu trabalho, que é pela Secretaria de Esporte, Sim. que é além da equipe de competição. Então, assim, mas a Araraquara é grande. Eu vejo que uma cidade de porte, assim, não é grande, mas assim, comparando com o outro, mas para a região aqui podemos considerar grande. Nós temos aí, falar por baixo, 230 mil, né? Então, assim, tem muitos bairros que precisam desses projetos. Tá? Precisa. E nós não conseguimos atender. Para você ter uma ideia, no mês de novembro, que é um mês que a capoeira é muito requisitada, que é uma questão também de alerta, porque lembrar da capoeira só no mês de novembro, não é bem... Eu tenho um questionamento sobre isso, mas no mês de novembro, para a capoeira vir, né? Então, como é o mês da consciência negra, trabalha-se muito essa questão da consciência negra, né? Do racismo. Então, o que a gente recebe
de convite das escolas para a gente ir lá fazer uma apresentação, fazer uma palestra, para falar. É muito, a gente não dá conta. Tanto é que a gente conseguimos, né, em 2013, a aprovação, montamos um projeto chamado Semana Municipal de Capoeira, que vem atender, porque a gente ia voluntariamente nas escolas, né? E hoje a gente tem esse respaldo, que ajuda os capoeiristas no mês de novembro, quando eles vão para as escolas, eles têm lá um cachê para poder fazer as suas apresentações, tá? Fazer suas palestras, né? Então, eu vejo que a capoeira está caminhando bem em Araraquara. Eu digo assim, que a gente precisa criar estímulo, e a capoeira, enquanto esporte, eu vejo que o esporte é um veículo que possibilita muito mais visibilidade para a capoeira. Por quê? É complexo. Porque eu trabalhei na cultura há 20 anos, como eu te falei. Eu falava para os gestores do projeto, até para o prefeito. Eu dar aula de capoeira para as crianças, para os jovens aqui, é legal, maravilhoso. Mas comparar com o futebol. Dá graça você praticar o futebol, desculpa, na escolinha só jogar o futebolzinho e nunca competir. Então eu preciso levar, e as crianças só jogar capoeira. As crianças, o jovem, ele quer mais. O ser humano é assim, ele gosta de desafios. E aí você estimula. Então, tanto é que, diante disso, nós também da Associação Sol da Liberdade, nós criamos um evento na regional, que chama Copinha Regional de Capoeira, que é um sucesso. Então, a galera fica na expectativa. Quando vai ter a Copinha? Quando vai ter a Copinha? Porque ele sabe que uma vez ao mês ele vai viajar, vai competir com crianças de outro. E regras básicas, onde elas não precisam ter contato. Nós criamos as regras. Coisa que a federação podia estar fazendo isso. Entendi. Entendeu? Então, a capoeira está tomando um rumo legal. Só que eu vejo assim, que ainda tem capoeirista que se fecha e eu quero continuar praticando só aqui, tá? Por exemplo, a equipe que disputa os jogos regionais, ela é aberta para a cidade. Então, as escolas que têm de capoeira na cidade, os professores, os mestres, eles podem liberar o seu aluno, o seu atleta, para fazer parte dessa equipe. Só que eles não aderem a essa regra. Então, hoje, a equipe de competição que representa a Araraquara são atletas da Fundo Esporte, mas, na verdade, na origem, são meus alunos lá da escola de capoeira. Eles começaram comigo. Entendi. Hoje, a escolinha de esporte que eu estou trabalhando já está começando a revelar, mas não temos um atleta revelado pela escolinha ainda. Está entendendo? Então, porque, como eu te falei, a capoeira ela foi inserida nos Jogos Regionais, 2002 extra-oficial e 2003 começou oficial. De lá para cá, se tivesse implantado escolinha de capoeira, hoje nós teríamos avançado muito. Mas não foi. Então, o que eu fazia? Eu, com uma visão à frente, eu fazia na minha academia um trabalho de competição. Aí eu pegava os alunos das oficinas culturais, que é da cultura, que não é nada a ver com competição, e trazia para o lado do esporte. Então, eu consegui levar elas a viajar, mas ali pela cultura, porque a cultura não está errada, a cultura está fazendo o papel dela. E não teria essa possibilidade. Então, eu vejo a capoeira enquanto esporte uma ampla possibilidade. E aí, uma vez me perguntaram assim, mas o senhor acha que a capoeira nas Olimpíadas seria interessante? Eu falei, sim. Com certeza, daria visibilidade, só que um aí número maior de praticantes, né? Só que aí tem as diferenças aí colocadas. Sim, né? Aí é onde eu expliquei para a pessoa, só que nós temos que tomar um cuidado com o regulamento, porque em um determinado momento, quando as Olimpíadas foi aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que eles convidaram vários capoeiristas para fazer a abertura lá do dia do cerimonial da abertura. E muitos capoeiristas não aceitou a proposta da organização. Por quê? Eles só queriam salto. E os capoeiristas falaram, mas capoeira não é salto. Salto faz parte da capoeira. Então, mas a capoeira como ornamento, né? A capoeira como coisa bela, como coisa bonita, né? Não como competição, como dança e tal, né? Então, aí voltando, aí fizeram a apresentação, uma parte do capoeirista não quis participar, e fizeram a moda carioca, com um chapéuzinho, com tipo malandro, associação, sabe? Enfim, mas assim... A gente sabe como funciona. Vira um estereótipo. Isso. Exatamente. E por que respondendo que a pessoa me perguntou para mim, eu acredito muito que a capoeira... Mas aí depende muito dos mestres, das escolas de capoeira, das federações. Por que nas Olimpíadas daria um boom para a capoeira? Falasse um boom. Porque aí me falou assim, mas a capoeira não vai reduzir... De repente, o mestre vai perder aluno. Eu falei, não vou perder aluno. Talvez a minha academia vai lotar. Porque a partir do momento que você souber que a modalidade de capoeira está nas Olimpíadas, é outra visibilidade. Claro, olha só, nós tivemos recentemente, com certeza. acho que o skate. Skate. Já mudou.
Tem muita gente, e é normal, tá certo. Então, se a capoeira for para as Olimpíadas, aí vai, mas não vai. Não, olha só. Mas se o senhor vai perder os alunos, eu falei, rapaz, se eu perder 5 alunos para as Olimpíadas, a minha academia vai lotar mais ainda. Pô, esse cara é bom, porque tem 5 atletas dele nas Olimpíadas, então vou treinar com ele. É ou não é? Com certeza. Então não é. Não, e outra, o Brasil é imenso. Você acha que vai pegar um exemplo, vai pegar um atleta lá do Rio, um de São Paulo, vai pegar um... E se esse atleta de São Paulo for meu, maravilha, mas nós não vamos perder. Né? A academia vai ganhar, a capoeira vai ganhar. E aí, no aprendizado de capoeira do aluno, que vai se tornando um atleta, ele começar a ter um objetivo de Olimpíada, aí você vai focando ele para as Olimpíadas. Porque não é assim. Então, a capoeira só tem a ganhar. Mas eu acredito que, primeiro, precisamos fortalecer o trabalho de capoeira no Brasil. Eu diria que a capoeira deveria ser prática nas escolas. Todas as escolas, como grade curricular. Porque hoje, no exterior, nós temos muitos capoeiristas bons que vai superar o brasileiro. Os gringos. É mesmo? Eles só não têm essa ginga, mas, tecnicamente... suporte para treinar, condição financeira melhor que o brasileiro. Eles têm tudo isso, se dedicam, tá? Então, se chegar a ir para as Olimpíadas e o Brasil não tomar cuidado aqui, nas Olimpíadas... É que nem o vôlei de praia, né? O vôlei de praia também. Nós começamos lá soberanos, ganhamos, até que... Né? Você entendeu? Entendi. Então, é isso. Eu vejo que o lado esportivo, a capoeira desportiva, ela dá muita visibilidade e dá muito benefício para o próprio atleta. Pra você ter uma ideia, hoje, nós temos atletas que têm uma bolsa atleta. Entendi. E onde a capoeira teve isso? Né? Você vai para uma academia, se você não tem um projeto social, você vai pagar uma mensalidade para treinar a capoeira. E o esporte está proporcionando isso. O atleta que tem um nível, ele está recebendo uma bolsa. Ele tem a possibilidade de receber um patrocínio. Patrocínio de uma empresa. Agora, o que falta para o capoeirista, é o que eu estou dizendo, é a federação ou as federações formular um evento forte que atraia também patrocinadores, competidores. Nós temos um campeonato chamado Red Bull, que foi realizado em algumas etapas aí, me parece que agora ficaram quietos, não pertence a nenhuma federação, mas que deu um boom também, tá? Então, há várias possibilidades de fazer a capoeira de forma de competição. E voltando a afirmar, a capoeira enquanto esporte, ela é, sim, muito interessante para a modalidade. Porém, é aquilo que eu falei, quem está à frente do trabalho tem que tomar esse cuidado. Vou treinar meu atleta para essa competição, é esse regulamento. Por exemplo, nossos atletas aqui que representam a Araraquara está treinando para disputar os Jogos Regionais desse ano, certo? Porém, nós temos outras competições no decorrer do ano. Então, a gente tem um foco. Daqui um mês a gente vai treinar vamos participar dessa competição X, que não é os Jogos Regionais. Então, vamos treinar nesse regulamento. Entendi. Terminou essa competição aqui, agora o próximo é os Jogos Regionais. Agora, esquece aquelas técnicas, aquele regulamento, vamos para esse. E é assim. Pessoal, conversamos aqui com o mestre Zezinho da Capoeira de Araraquara. Mestre Zezinho, um prazerzaço em recebê-lo. Foi um papo muito legal. Acho que todos aqui aprenderam um pouquinho do que é a capoeira e de como lidar com esse universo todo. Muito obrigado, prazer em recebê-lo. A Uniara agradece demais a sua presença. Eu que agradeço o convite, tá? E de poder ter falado um pouquinho aqui da nossa área, da nossa arte, e fazer esse convite para o pessoal. Procure a capoeira, procure um profissional qualificado, procure saber informações. A capoeira está aí para a gente desfrutar dela, possibilita muitas coisas, muitos benefícios para o praticante. Ela é muito íntegra, tanto na questão educacional, cultural, esportivo, saúde. Tá? Então, obrigado pelo convite, estou à disposição.